Olá, História da Literatura Pretensiosa, eu sou Carlos Henrique Carneiro com um convite importante para você estudante do início do ensino médio ou que simplesmente procura fazer revisões para os seus vestibulares. Ou você professor curioso, diletante, aulas de literatura envolvendo os conceitos de gênero literário, figuras de linguagem, conotação, escola literária, principais autores, o básico para que você consiga pelo menos ficar mais seguro no momento de fazer seus vestibulares ou as suas próprias provas. Se você tem dificuldade, trabalha, precisa conciliar várias coisas, enfim, você pode assistir a hora que quiser. Não é pago, é gratuito aqui no YouTube, canal Letra de Letra, divulgando arte e educação. Essa é a ideia. Então vamos à aula. Olá, muito bem, seja bem-vindo. História da Literatura Pretensiosa, já sabe, aula número 1. Sobre literatura, o básico, o que você realmente precisa saber para organizar seus estudos e desenvolver seu trabalho ligado ao ensino médio, aos pré-vestibulares, enfim. Vamos lá, direto. O que você precisa saber logo de cara? Isto, o que é literatura? Já imaginou? É arte. Mais do que isso, o que são escolas literárias e gêneros literários? Como juntar tudo isso e deixar mais claro? Vou ler um poema para você do Manuel Bandeira e te mostrar porque esse é um texto literário. Veja lá. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem processo seguro de impedir concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Olhem, o texto apresenta ritmo, está num formato diferente do comum do dia a dia, que é o verso. No dia a dia temos texto em prosa, que é aquela linguagem corrente, dividido em parágrafos. Aqui os textos estão em verso. Verso é a linha do poema, carregada de significado. O texto tem um caráter literário por conta desse apelo estético. Veja que o poeta diz que está cansado, como se vê no verso número 6. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. Então, repare que em Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá, do Gonçalves Dias, parece uma intertextualidade. Não é uma citação, porque são poemas diferentes. Mas o tema é o mesmo. Estar num lugar e querer estar no outro. Mas vamos deixar o Gonçalves Dias e sua Canção do Exílio para uma outra hora. Nesse poema vemos uma diferença entre lá e aqui. O que tem lá que é mais legal? Olha a lista que ele faz. Fazer ginástica, andar de bicicleta, brincar no quintal, ouvir histórias na beira do rio, usar o telefone, poder namorar, métodos contraceptivos. Puxa vida, aí a gente fica pensando assim, onde estará o poeta que sonha em ir para um lugar diferente, com esse tipo de atividade que muito lembra um cotidiano. O poema é da primeira metade do século XX. Então, toda vez que se fala em sonhar com um lugar diferente, numa existência de aventura, pode-se imaginar as nuvens, um outro planeta, uma outra dimensão, o mundo do sonho. Mas aqui é algo que chama atenção, né? Quando o poeta diz, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, e se descobre que é o mundo comum.
O que o poeta quer é o cotidiano. Logo, onde ele está? Na fantasia. Onde ele está? Num outro planeta, numa outra dimensão, no mundo dos sonhos. Ele está no mundo em que o poeta deveria estar, segundo uma tradição cultural. Então o poeta quer a vida no cotidiano. E Vou-me embora para Pasárgada quebra com essa expectativa de um poeta sério, de um poeta que... sério no sentido romântico, parnasiano do termo. Né? Quebra com essa expectativa de um poeta que precisa ser sempre fantasioso, sempre imaginativo, sempre distante. É um texto lírico, ou seja, tem caráter emotivo, está em primeira pessoa. Tudo bem? Literatura o que é? Arte da palavra. Então, literatura pode ser escrita, pode ser verbalizada e apresenta sentido, então, conotativo. Conotação, duplo sentido, triplo, quádruplo, polissêmico, muitos significados, polissemia, muitos significados, muitos sentidos. O sentido é não literal. Um texto é literário quando o sentido dele foge um pouco daquilo que é óbvio, daquilo que é comum. O texto estará em sentido figurado, porque repleto de figuras, personificação, metáfora, antítese, paradoxo. Vou mostrar para você mais um exemplo de texto literário. Luís de Camões. É um soneto, veja. Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro laço e trabalhado, de um naufrágio cruel já salvo a nado, só ouvir falar nele o faz medroso. E jura quem que veja bonançoso o violento mar e sossegado, não entre nele mais, mas vai forçado pelo muito interesse cobiçoso. Assim, senhora, eu que da tormenta de vossa vista fujo por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos, faz tornar-me de onde fugi, tão perto de perder-me. Texto feito no século XVI, chamado de renascentista, é lírico também, porque está em primeira pessoa e é emotivo. Vou reforçar isso mais adiante, mas já digo, na Grécia Antiga, antes de Cristo, os textos que lá se faziam poéticos e que falavam de emoção, com alguma subjetividade, eram acompanhados por aquele instrumento de corda, a lira. Então, com o passar do tempo, a lira se perdeu na história, mas o nome ficou. Texto que é subjetivo, que trata de emoção, geralmente em primeira pessoa, que abusa do ritmo, é lírico. O do Manuel Bandeira é assim. O de Camões, Isa, Os Racionais, Chico Buarque, Cecília Meirelles e por aí vai. Aqui nesse poema, você percebe que o marinheiro saiu do naufrágio, está com medo, trauma. Só de ouvir falar no mar ele fica nervoso, mas ele precisa ir pelo interesse cobiçoso, ele precisa trabalhar, é o dinheiro, é uma necessidade. Feita essa pequena narrativa, vem o poema. É a comparação agora, diz na terceira estrofe. Assim, senhora, senhora é vocativo, ele está chamando, ele fala com a interlocutora. Assim, pessoa amada, eu que da tormenta de vossa vista fujo. É um dos versos mais bonitos de Camões, hein? Ele foge da tormenta dos olhos, ele pode ficar naufragado, perder-se. Ele diz que quer fugir dessa vista. Mas ele vai voltar, dá-me por preço ver-vos. Então ele precisa, assim como o marinheiro, viver esse mar, viver esse olhar, mesmo que pareça tormentoso em algum momento. Veja que tormenta é um clima, mas no poema é um estado emocional. Na segunda metade do texto, tormenta muda de sentido. Para o marinheiro, é o mar agitado. Para o poeta, o eu do texto é um estado de paixão, é um estado sem a razão. Essa é a beleza da história. Mudou o sentido da palavra, ficou no sentido figurado. Tormenta é metáfora de estado emocional. Qual é o estado emocional do poeta? A paixão, o descontrole. Alguns dizem borboletas no estômago, acho um clichê desnecessário. Mas enfim, está funcionando, serve. O poeta está apaixonado e diz que precisa, assim como o marinheiro, voltar a esse olhar. É o Camões. O texto, que tem 10 sílabas poéticas, é um decassílabo.
apresenta uma acentuação mais forte em uma dessas sílabas. Ouça, como quando do mar tempestuoso. Percebeu qual é a sílaba mais forte? De novo, como quando do mar tempestuoso. É mar. Olha de baixo. O marinheiro laço e trabalhado. Uma vogal aberta. A de baixo, imagine qual seja, de um naufrágio cruel, salvanado. Só ouvir falar nele o faz medroso. Gente, as sextas sílabas de todos os versos são acentuadas. Ele consegue fazer o poema, além de dar o recado que precisa ser dado, ele monta essa engenharia literária e deixa a sexta sílaba sempre alta, né? Então, esse é o caráter racional também do período em que ele está, no século XVI, que é o Renascimento. Diário de um Detento, Racionais, MCs, disco de 1998, mais um texto para a gente tratar do lirismo. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do dia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo o Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o dia tá tenso. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, hã? Aqui não tem santo, ratatatá. Preciso evitar que o safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Tic-tac ainda é 9h40. O relógio da cadeia anda em câmera lenta. Aqui, uma narrativa que envolve o episódio do Carandiru. O que nós temos aqui, ritmo, caráter de depoimento, relato pessoal. De tom argumentativo, o texto é mais longo, né? Vai sendo explicada a história da relação entre os presos do seu ambiente, os presos e as pessoas que estão fora dela, fora da prisão. Enfim, a história desse ritmo, dessa poesia, também se liga a Camões e a Manuel Bandeira, Isa, Chico Buarque, porque tem caráter lírico. O rap, em inglês, é a sigla para ritmo e poesia. E faz parte do universo hip hop, que contém o grafite, o skate, um modo de se vestir, e também revela o mundo de opressão e a necessidade de união. Aqui no Brasil, Mano Brown, DJ KLJ, Ed Rock, Ice Blue, que compõem os Racionais, acabam usando desse ritmo e revelam o cotidiano da favela de cidade grande como São Paulo. Resumo da ópera: sonetos de Camões, a maior parte da poesia do Manuel Bandeira, Racionais MCs que fazem rap, são do gênero lírico, expressão com emoção, com ritmo. Aqui nós vamos encontrar, mesmo que a história seja verdadeira, né, um modo de contar tem um caráter literário, um ritmo, perdoe repetir, a busca da rima. Então vão revelando, vão construindo uma história através da musicalidade. Esse efeito estético dá o caráter literário ao texto. Fernando Pessoa, mais um poema para que a gente vá entendendo qual é a da literatura nesse sentido de valorizar a palavra e o texto como um todo e seus significados. Veja isso. Autopsicografia, pausa, seria grafar aquilo que a própria mente dita. Fernando Pessoa, para quem não sabe, possuía outros eus dentro dele. Alberto Caeiro, Bernardo Soares, Álvaro de Campos, Ricardo, etc., Vicente, outros poetas que escreviam outros textos. Nesse caso aqui, este poema vai ser a grafia da alma do próprio Fernando. Autopsicografia, não é uma redundância nesse caso. Assim, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração.
Texto de caráter metalinguístico. O poeta fala do próprio texto, o poeta fala do próprio ato de escrever. Aqui, o que acontece aqui é uma explicação como um poema é criado, como uma obra literária é criada. Então vamos chamar o escritor de poeta para usar a linguagem de Fernando Pessoa. O poeta finge porque aquilo que está no livro não é a realidade. É uma recriação da realidade. Veja como Fernando Pessoa trata isso. O poeta vai criar uma situação, vai criar um universo, criar um ambiente, criar uma forma de se comunicar. Finge tão bem que parece que ele viveu aquilo. Vamos chamar de dor 1. Por que dor? Porque é a palavra que vem agora. Dor 1 é a vida do poeta. Né? Olha só a segunda metade do texto. Os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Os leitores vão ler o poema e vão interpretar aquela vivência. Mas não as duas que o poeta teve, a dor própria e a inventada, mas só a que eles não têm. Assim nas calhas da roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que é o coração. Não saia daí, vai ser fácil. Poeta tem sua vida própria, Fernando. Vamos chamar isso de dor 1. Quando ele escreve um livro X, ele cria a realidade, recria um ambiente. Logo, é dor 2. É uma outra história. Então, os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve. Enxergar uma terceira. Né? São as sensações dos leitores. Os leitores vão ter sensações diferentes daquela que está no livro, sugerida lá. Vão interpretar de outra maneira. Dada a experiência de leitura, o caráter imaginativo do leitor, seu envolvimento com a obra, ele vai, então, interpretar aquilo. Vai ter a dor 3, 4, 5. Então, é isso. A criação usa o fingimento como ferramenta. Para criar, eu preciso fingir. Aqui no texto, o poeta diz que é preciso, então, fingir, criar sua obra de arte com o tempero do coração. O que existe nesse poema? O poeta precisa do fingimento para sua criação literária. Depois da obra feita, os leitores vão ter as sensações que eles quiserem a partir dessa leitura. Né? Coração, sensibilidade, sentimento, Fernando Pessoa. O que mais você precisa saber, como foi dito no começo dessa aula? Gênero. Gênero é tipo de texto, gênero literário. Quais são os principais que você precisa saber? Esses. Os gêneros épico, lírico e dramático. Um deles é mais narrativo, o outro mais emotivo e o outro cênico. Drama, teatro. Então, guardar esses nomes. Texto épico é aquele que narra feitos de mitos, de heróis, guerreiros. Geralmente é nacionalista. Homero, os Lusíadas, o Guarani do Alencar. Né? O texto épico, ele se desenvolve em subgêneros. Textos narrativos que vão aparecendo depois, com esse viés da aventura ou da narração simplesmente, como o romance, o conto, a crônica, a novela. Texto lírico, já sabe, lemos aqui nessa aula, foi uma escolha, vamos ler o texto lírico. Pode se apresentar na forma de soneto, uma ode, que é um texto de homenagem, ou um rap, que é o ritmo e a poesia. E o texto dramático, como ele pode se apresentar no dia comum? Como tragédia, como auto, como comédia, enfim. Você precisa estudar esses gêneros para poder seguir na compreensão das próximas aulas sobre história da literatura. Fique atento a esse frame. Você também precisa assistir o que é conto, o que é romance, o que é soneto. Os links desses vídeos estão aqui na descrição. É sua única tarefa para a próxima aula, até chegar ao próximo vídeo. Tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, assim você não perde aquilo que nós estamos colocando. De novo, links na descrição. Escola literária, o que é? O que você precisa saber? Conjunto de obras com características de estilo semelhantes em uma dada época. Como assim? O que é estilo? É o estilo do Machado de Assis, do Fernando Pessoa, estilo do Camões, Conceição Evaristo, Zé Saramago, Clarice Lispector, Mia Couto, Pepe Tela, enfim. O que define um estilo? É o
o contexto histórico. Onde se está, em que lugar está a pessoa que cria. Né? Quais são as influências anteriores? O que pode ser modificado? E o gosto por criar, por inventar, conhecendo o idioma que se fala. Exemplo, duas histórias que você conhece, hein? Não é queijo de goiabada, não. Amor e de tragédia em função disso. Iracema, a mesmíssima coisa. Tanto Julieta quanto Iracema morrem no fim. Desculpa atrapalhar a sua história aí, mas a aula é para isso mesmo. Romeu e Julieta morrem, Iracema também morre. São obras feitas em épocas diferentes. Tratam do mesmo tema. Atenção, amor trágico, a morte. Agora, o que destaca cada uma delas? O estilo é diferente. No livro Iracema, do Alencar, existem muitos adjetivos, a narrativa é lenta, existe valorização de sentimento, descrição detalhada das cenas. Enquanto em Shakespeare, o texto é mais contido, é feito em verso, valorizando o ritmo, existe uma influência clássica. As emoções, repito, são mais contidas. Então, o que há de diferente entre Romeu e Julieta e Iracema é o estilo, embora a temática seja bem igual. Atenção para esses dois quadros. Primeiro, do Matisse, Harmonia em Vermelho. Comecinho do século XX, uma influência do expressionismo. A gente encontra aí um cotidiano numa cozinha, numa casa, no cômodo de uma casa, uma janela que dá para o infinito, para a natureza. Você perceba aí que o pano que cobre a mesa parece se estender por todas as partes, quase todas as partes do quadro. A cadeira parece estar em cima da mesa, mas se olhar direito talvez não esteja. Não há muita preocupação com a profundidade, a perspectiva. É o estilo de Matisse para mostrar o cotidiano. Veja o que fez muitos anos antes Johannes Vermeer, A Leiteira. É uma visão de uma cena muito parecida. Até os olhos semicerrados, essa preocupação com o cotidiano, com o alimento, uma janela. Mas aqui, em Vermeer, existe a profundidade, a perspectiva, a escola clássica, que vem ali dos séculos XV e XVI e segue adiante. Estamos no XVII com o barroco holandês. Mas é uma escola, é um estilo diferente de mostrar uma cena parecida, figura feminina no cotidiano da casa. Escolas literárias, quais são elas de que vamos falar ao longo dessas aulas? O trovadorismo é a primeira que vamos estudar no próximo vídeo. Século XII. Por que o século XII? Porque é o século da independência de Portugal. Você se lembra das outras escolas literárias que são grupos de textos com características parecidas de estilo? Humanismo, depois do humanismo, o Renascimento. Você está vendo aí, então, abaixo aqui na linha do tempo, contexto histórico e eventos marcantes de cada época. O século XVII, o que vem depois do Renascimento? O Barroco, época da Contra-Reforma. E depois, de novo, vamos falar de cada uma dessas escolas ao longo das outras aulas sobre história da literatura, revisão. Século XVIII, período do Iluminismo. Logo depois do arcadismo é o romantismo, primeira metade do século XIX, época da independência do Brasil, liberalismo, a imprensa chega no país, né? Logo depois do fim da colônia. Século XIX, segunda metade, o que temos? O realismo, o naturalismo, o parnasianismo, depois o simbolismo. Não perca as próximas aulas. Pré-modernismo, a época da República do Café com Leite, é o comecinho do século XX. Tá? No século XX há pelo menos três fases esse modernismo. A fase 1, que começa com a semana de 22, a fase 2, que vai de 1930 a mais ou menos 45, 50, época do governo Vargas, modernismo de fase 3, décadas de 50 até 70, época da pop art, do golpe de 64, Beatles, satélite, pouso na lua. Enfim, preciso que você tenha em mente essa linha do tempo, que guarde, que faça pesquisa sobre as escolas literárias. Na descrição haverá outras dicas de vídeos para você assistir. E você precisa fazer essa tarefa, fazer as anotações e se preparar bem para os vestibulares.
Gostaria de agradecer sua paciência por ter chegado até aqui. Não deixe de assistir os vídeos que estão na descrição, complementam o que foi anunciado nesta aula. Divulgue o vídeo para quem você conheça e que procura aprender a baixo custo. A ideia é justamente espalhar a literatura, o tanto de conhecimento e a arte, é óbvio. Obrigado, até a próxima aula!